Olá, eu sou Karine Gonzaga e você está no seu podcast Política. Antes de começar, já se inscreve no canal, deixa o seu like, comente e compartilhe o conteúdo. Hoje, a minha convidada é muito especial. Quando eu li a biografia dela, eu pensei em se tratar de uma mulher de mais de 90 anos. E no final descobri que ela só tem 52 anos e já viveu duas vidas. Ela é Mônica Zerbinato, educadora e ativista. Olá, Mônica! Oi, Karine. Tudo bem? Tudo bem. Obrigada pela sua participação. É muito importante para mim poder contar a sua história. Obrigada, eu que agradeço. Quero fazer uma correção. 53 aninhos. Ah, eu falei 52? Completados no dia 21 de abril. É porque é recente, então. Muito bem. Mas, Mônica, eu realmente me surpreendi ao ler sua biografia. Eu achei que se tratava de uma mulher de mais de 90 anos. E quando eu olhei, eu falei, nossa, ela já viveu tanto. E muito bom te trazer para você poder contar essa sua experiência de vida, né? E eu queria começar por onde você nasceu. Você nasceu na periferia, né? Em São Paulo, no Jardim Peri. Uma zona de muita vulnerabilidade, né? Sim. Muito complicada. E você venceu, você saiu de lá direto para o mundo, né? Você estudou tanto. Eu queria que você contasse um pouco dessa sua trajetória. Bom, então, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, né, de você dar voz para a periferia, vamos dizer assim, que eu ainda me sinto, né? Eu brinco, eu falo uma vez da periferia sempre, né? Eu nasci na Zona Norte de São Paulo, né? Como você disse, no Jardim Peri. Filha de uma numerosa família. Minha mãe era filha de indígena terena e meu pai filho de italiano, tá? Eles casaram, saíram do interior para tentar a vida numa cidade grande, assim como os nordestinos, né? E tiveram somente 11 filhinhos. Nossa. Imagina. Você tá em qual número aí desses 11? Gêmeos, trigêmeos, eu sou exatamente a do meio, tá? Por conta disso, é óbvio que a gente teve uma vida muito difícil. Meu pai era operário de máquinas têxtil alemã, tá? E a nossa vida sempre foi de altos e baixos, como qualquer criança, enfim, ou pessoa que vive, né, até hoje na periferia de São Paulo, tá? Então, eu comecei a trabalhar com 9 anos. Minha mãe fazia coxinha e sonho, principalmente sonhos, que eu adorava. E a gente ia para a porta da escola vender, né? E aquilo ali era o nosso ganha-pão, porque teve alguns momentos, né, na nossa infância que, infelizmente, a gente morava próximo do Horto Florestal e a gente ia a pé da minha casa para o Horto Florestal. E também O que é o Horto Florestal? É um parque maravilhoso na Zona Norte, onde tem uma vegetação muito antiga, né, muito preservada. Então, a gente tinha o hábito de, às vezes, almoçar no domingo lá. Então, a gente ia fazer piquenique, ou então minha mãe fazia aquela panela de macarrão e a gente ia comer lá, né? Enfim, mas lá perto do Horto Florestal, tinha um lugar que era a olaria, né? E tinha também o tiro ao pombo, que a gente chamava, tá? Então, nos momentos mais difíceis, tá? Meus irmãos e os vizinhos iam lá, nesse tiro ao pombo, e pessoas que frequentavam lá matavam as pombas, e as crianças pegavam e levavam pra gente comer, né? Então, eu lembro até hoje que, muitas vezes, a única coisa que tinha pra gente comer eram as pombas que os meninos levavam. E o meu pai também, uma época que ele ficou desempregado, ele trabalhou numa padaria, então ele aprendeu a fazer coxinha lá, né? E aí, também não tenho vergonha de falar, porque foi isso, talvez se eu não tivesse passado por isso, eu não seria quem eu sou hoje, né? Então ele ganhava as peles e a carcaça, né, da galinha e levava para casa e era o que salvava, porque minha mãe fazia sopa com aquela carcaça, né? E me conta uma coisa, a gente não tem sonho, mas tem suspiro, é doce também. E como é que você mudou essa sua realidade? Você falou, começou a trabalhar com 9 anos, né, vendendo sonho e coxinha.
E como é que você saiu disso? Quando foi que você começou a estudar? Então, fora isso, né, a gente foi vítima de violência que uma criança, principalmente mulher, né, da periferia, né, tá suscetível até hoje, né. Então eu era uma pessoa muito revoltada, sabe, com a vida, muito revoltada. A gente via amigos ir pra bandidagem, amigos morrerem, né, polícia bater, a polícia chegava, era uma época que os meus irmãos, a gente estava conversando, assim, brincando no meio da rua, né, aquela rua de terra, a polícia chegava e já metendo porrada ali em todo mundo, e eu era muito revoltada, né, vendo aquela situação, entendeu? De extrema fora pobreza, né? E de violência em vários sentidos. Em vários sentidos. Nossos pais não tinham a formação que a gente tem hoje, etc, né? E minha mãe foi uma grande inspiradora, né? Com 12 anos eu mudei para Diadema, no ABC Paulista. E aí lá eu comecei a participar das compras comunitárias, tá? Lideradas pela minha mãe, pelas vizinhas, né? No momento de muita recessão, as famílias se reuniam na minha casa, escondida do meu pai. Meu pai Seu pai não aprovava? Não, ele não tinha nenhuma formação, era muito ignorante, de direita, né? E, enfim, e aí a gente estava ali no ápice, né? Na efervescência do movimento sindical dos anos 80, lá no ABC Paulista. A Roseli, minha irmã mais velha, era dos químicos, então ela chegava de madrugada na porta da fábrica para fazer piquete, e aí meu pai falava, mas por que você vai tão cedo assim, né? Dela, não, pai, para furar greve, né? Mas ela era piqueteira, né? Até porque se seu pai soubesse, então, ia falar que era todo vagabundo que fazia, né? Piquete e, enfim, entrava em greve. Só que, o que aconteceu para mim, né? A gente que passa, né, uma vida assim tão complicada, vamos dizer, sem esperança, né? E eu era muito tímida e tal. Então, as reuniões das compras comunitárias, quando eu tinha 12 anos, tá? Eu já era secretária da reunião. Então, reunia todas as famílias pobres, tá? Na minha casa. E a gente comprava como se fosse empresa, direto no Ceasa, tá? Então, ali foi um momento onde mais, assim, eu tenho essa lembrança forte, porque foi um dos momentos que mais entraram alimentos na minha casa, né? Então, como que a gente vai esquecer, né? Uhum. E também eu era muito ouvida. E eu falava assim, caramba, né? Eu comecei a me sentir gente, né? Você sentia, se sentia importante, né? Né? Imagina, de repente você sair dali onde você saiu, sem esperança, né? E passa muitos pensamentos, né, na nossa cabeça. A gente não tinha estrutura nenhuma realmente, né? E vendo os nossos amigos sendo violentados de uma forma assim, né? Sim. E aí, de repente, surgiu uma esperança, como dizia o Enfio, né? Aí participei das compras comunitárias. Quando foi uma das primeiras administrações do PT que foi em Diadema. Se eu não me engano, a outra foi Fortaleza, se não me engano. E aí a prefeitura cedia o caminhão pra gente. E quando chegava as compras, essas compras iam para casa da Dona Maria, uma vizinha lá, né? Senão ia chamar atenção, né? Do seu pai, né? Mas peraí, vocês separavam os alimentos, então? O processo em si era muito rico. A gente comprava. Eu não me lembro agora qual que era o peso, mas era aqueles sacos enormes, né? Por exemplo, batata. Às vezes faltavam 15 quilos para completar. E aí era muito rico, porque eu falava, ou então o outro, eu acho que vou levar mais 5, aí eu vendo para minha vizinha. Então a gente ficava naquele debate rico e saía cada brincadeira, coisas engraçadas, até fechar. Então o movimento era muito solidário, era muito participativo. Então foi pela primeira vez na minha vida que eu comi legal, né? Uhum. E também me senti gente, né? Puxa vida, eu tô aqui escrevendo, estão me ouvindo, né? Você levou essa experiência pro Fome Zero? Só para lembrar que o programa Fome Zero foi um programa do governo Lula em 2003 de erradicação da pobreza e combate à fome. E eu sei que você foi uma das pessoas que participou, estava ali na concepção e na atuação, né? Do programa. Sim, sim. Foi essa experiência que você levou pro Fome Zero? Também, né? Uma coisa
é você estudar, porque eu também, né, estudei, você ter a técnica, né? E outra coisa, a fome, né? Aí você tava ali e falou assim, quantas. Assim, eu pensava assim, é um trabalho de formiguinha. Mas quantas pessoas que a gente vai poder ajudar se esse programa realmente for realizado de fato, dar uma política pública de fato, entendeu? Fora o aprendizado, né? E nesse tempo eu fui trabalhar no escritório do presidente Lula em 1995, mas antes disso eu já militei em vários movimentos, inclusive no estudantil, com o movimento Se Liga 16. Ah, sim, eu quero saber como é que começou e quando foi que você virou. Primeiro, você é do PT Raiz, né? Você tá ali desde a concepção do PT, trabalhando, deixando sua contribuição. Como é que foi essa chegada no PT? Como é que foi, assim, se tornar uma militante, uma ativista? Porque você também defende várias causas nobres. Foi, como eu te falei, né? A vida me levou a isso, né? E hoje, assim, eu falo com algumas amigas, né? Não adianta a gente falar assim, olha, eu não gosto de política, eu odeio política, condenar, gente. Porque, assim, quase tudo que a gente faz é política. Agora, a forma, né, Karine, que a gente faz política que é essa questão, né? Então, eu defendo, por exemplo, na política, na pauta feminina, se você for avaliar, né? Por que as mulheres de todos os partidos não se unem numa pauta concreta para ajudar, de fato, as mulheres e crianças, principalmente, gente, os absurdos que acontecem até hoje aqui, entendeu? Então, enfim, eu acho que a vida me isso. Eu participei, aí voltando, né? Então, a partir dos 12 anos, eu já comecei a participar. E aí, com 17 anos, eu mudei para Diadema e fui para o bairro do Ipiranga, numa vila sem saída, numa vilinha super fofa, charmosa, tal. Só que, adivinha, infelizmente, a gente também teve uma chuva muito violenta nessa época, também dos anos 80, e a gente sofreu enchente e perdemos absolutamente tudo, tudo nessa vilinha, né? Fotos, enfim, muita coisa. Mas, de novo, né, nos momentos difíceis... Outra aprovação, né? Outra aprovação, mas nos momentos difíceis, né, o que me fortalecia? Primeiro era a música, né, que eu sempre fui muito apegada à música, e segundo, a militância, né, porque assim, a gente via como uma ferramenta, né, a gente se unia ali, ia para a rua protestar, ia para a Câmara Municipal, ia para o Palácio dos Bandeirantes. A minha mãe, para você ter uma ideia, nos anos 80, minha mãe teve 11 filhos, gêmeos, trigêmeos, e bebês faleceram. Teve algumas tragédias, assim, na nossa vida. E aí a minha mãe colocava crachá em todos os filhos, o nome, o telefone da vizinha, colocava no ônibus das mulheres da Zona Sul de São Paulo, e a gente ia para o Palácio dos Bandeirantes protestar. E eu lembro até hoje que os policiais jogavam os cavalos em cima da gente. Imagina, só tinha mulheres e crianças, e no Palácio dos Bandeirantes eles jogavam os policiais armados, pimenta, etc., para cima da gente. Imagina isso. Sua inspiração, então, veio da sua mãe? Com certeza. Também, né? E quando vocês perderam tudo na enchente, qual foi o próximo passo? Como é que vocês fizeram para sair dessa realidade? Então, primeiro, desesperador, né? Experiência que a gente não pra ninguém, né? Então, no começo eu fiquei muito revoltada, tá? E nessa época eu trabalhava com Suplicy. Suplicy era vereador, foi na gestão da Liseira Undina. Enfim, eram políticas públicas que nunca tinham sido realizadas no bairro, enfim, que acarretou nessas enchentes, né? Eu morava do lado margens do Rio Ipiranga. E aí, primeiro, foi muito desesperador, né? E segundo, foi a reconstrução, porque quando acaba, a água vai embora, porque entrou a água até o teto, mesmo sendo sobrado. Então, o que aconteceu? Perde geladeira, perde fogão. A minha mãe perdeu todas as fotos, todas, entendeu? Inclusive do casamento dela. E aí, quando a água vai embora, é desesperador, porque você vê lama em tudo, até o teto, lama, né? Então, após esse, vamos dizer, né, esse choque aí imediato,
é arregaçar as mangas, entendeu? E é uma realidade que o Aí Rio vem Grande do Sul agora vive, né? E é desespero. Você perde a sua memória. E aí, como a gente já era, isso também assim, fazer do limão limonada, né? A reconstrução nossa ali, eram vários amigos de Diadema, e a gente era super jovem, né? Mas, nossa, em casa foi, assim, de repente apareceu tanta gente solidária, mas tanta gente, amigos, assim, que acabou virando festa. E aí todo mundo ali com a mão na massa e tirando a lama, e pintando. Então nós fizemos um mutirão, né, para reconstruir as casas da vilinha. E foi super legal. Em quanto tempo vocês conseguiram reconstruir essas casas? Você lembra? Ai, não lembro. Como é que era o trabalho com o Suplicy? Sabe, engraçado. Uma vez eu entrevistei e eu não esqueço, porque o aperto de mão dele é muito forte. E aí ele pegou, apertou minha mão e quando ele soltou, eu lembro que eu falei, meu Deus, eu fiquei um dia com a mão dolorida. E depois eu fui ver que ele luta boxe, né? Então eu falei assim, eu acho que é disso. Ele não tem muita noção da força dele. Verdade. E do tamanho, né? E do tamanho, exatamente. Como é que foi? Como é que era o trabalho com ele? Pra mim, assim, era muito engraçado, né? Porque eu saí da periferia, eu tava militando nos químicos. E aí eu lembro que o vereador Adriano Diogo, né, me convidou para ir lá fazer um teste de datilografia, né? Enfim, quando eu vi, eu já estava trabalhando ali com o Suplicy, que era presidente da casa. E ele era meu ídolo, né? Imagina, de repente, você... Primeiro, assim, quando eu cheguei frente àquele prédio ali, todo em Câmara Municipal, hoje para mim já foi um choque, né? Meu Deus do céu, eu vou entrar nesse troço, né? Porque realmente é outra realidade. Então eu ficava um pouquinho retraída. Convivendo com os meus ídolos, né? E aí foi muito legal, porque uma vez estavam migrando as máquinas de datilografia para os computadores. Lembra? Tinha aquela impressora que era papel contínuo. Sim. Enfim. E aí uma vez, era 8 horas da manhã, toco o telefone, eu atendo lá, quem que era? O Suplicy. Assim, ele me chamou na sala dele. E eu falei assim, meu Deus do céu, presidente da Câmara, tá me chamando Suplicy, o que eu vou fazer, né? Gente, eu tinha 18 aninhos, tá? Eu já ia perguntar isso, a sua idade. 18 aninhos. Aí foi muito engraçado, né? Ele perguntava pra mim, o que eu tava aprendendo computação, o que eu tava achando. E aí ele conversou comigo, saber exatamente o que ele quis. E eu ficava tensa, eu só falava legal. Legal, legal. Aí no final o Suplicy falou assim, posso fazer uma pergunta? Você sabe falar legal? Você ficou constrangida, tímida ou não? Eu fiquei tímida, né? Porque imagina, eu era da periferia, o Suplicy era meu ídolo, de repente eu tô ali, né, conversando com ele, né? Eu fiquei sem graça. Hoje não, né? Assim, claro, né? Tempo de convivência. Foi. Você trabalhou mais de uma década com o presidente Lula. Conta como é que 13, você conheceu. É o número, 13 anos. 13, o número do partido. Me conta como é que você conheceu o presidente Lula. Primeiro, em Diadema. A gente morava perto da prefeitura, a primeira vez que eu ouvi. E a gente sabia que ele passava lá, que era caminho da prefeitura. Então tinha um parque bem em frente à minha casa. E ao invés da gente jogar vôlei lá na quadra, não. A gente queria jogar na rua porque a gente queria parar o carro do prefeito para ver se o Lula estava dentro. Um belo dia, quando a gente menos espera, tava lá, né? Ele lá dentro com o prefeito Gilson Menezes. E a gente, né, foi uma farra. Aí o motorista até, né, brigou com a gente. Essa molecada, né? Parou o carro e tal, e foi muito engraçado. Aí, como na militância, campanhas, porque eu fui também, de vez em quando eu encontrava com ele, né? E você era do sindicato dos metalúrgicos? Trabalhei no sindicato dos metalúrgicos. São Bernardo. Antes da fusão e durante, quando virou sindicato dos metalúrgicos do ABC. E também um belo dia eu atendo o telefone direto lá. De repente, é uma voz grossa lá, né? Aí eu, alô! E a pessoa, quem tá falando? É a Mônica. Mônica, da onde tá falando, né? E aí eu peguei e falei, era do sindicato, né, dos metalúrgicos. Aí era o Lula, né? E ele falou assim, querida, aqui é o Lula. Quando você atende o telefone direto do sindicato, você tem que falar,
Sindicatos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, bom dia! Ou Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, né? Boa tarde. Ou seja, ele me deu uma aula de como atender telefone, né? E eu, é uma bronquinha ali básica, né? Só que eu era muito fã dele, né? Minha mãe também. Então, quando eu cheguei em casa, menina, eu cheguei correndo, né? Mãe, mãe, mãe. Quem me deu uma bronca? Mãe, o Lula, mãe, o Lula me deu uma bronca. Nesse mesmo ano, eu tive uma experiência bem bacana. Eu fui jantar na casa do Lula, com o prefeito de São Bernardo, que era o doutor Maurício Vicentinho, que era o meu chefe na ocasião, dos metalúrgicos. E eu lembro que a gente comeu frango com polenta numa casa que foi muito legal, porque tava a Marisa e eu lá, né, toda, meu Deus, eu aqui no meio deles, né, super novinha também. E de repente começou a saiu uma criança correndo, que eu acho que era o Luiz Cláudio. E de repente começou a sair um monte de coelho na sala, assim, eu sentada assim, daí veio, eu acho que era o Quincas, e aí veio outro coelho, gente! Porque eles sempre gostaram de bichos, né? Então você ia na casa deles, tinha bichos correndo pra tudo quanto é lado ali. Era cachorro que convivia com coelho, né? E eles costumavam deixar a gente muito confortável, sabe? Isso que as pessoas podem criticar, podem falar o que for, sabe, Karine? Mas a gente só conhece a pessoa com. Então, assim, o presidente Lula e a dona Marisa também, que eu tive o privilégio de ver, né? Eles sempre tiveram muito. Faz muito. E você já aprendeu a fazer café? Ah, Conta essa história. outra história, né? Tem várias, né? Quando eu trabalhava no escritório, a gente não tinha muita estrutura, né? No escritório do Lula, tá? Então, mas eu adorava, porque eu aprendia, né? Então eu assessorava o Lula, né? Era o Guido Mantega. Toda sexta-feira tinha um artigo para mandar, né? Paulo Vanucci, outro, enfim. Todos ali reduzido, porque. E um belo dia teve uma reunião num fim de semana, num sábado, e eu fazia a ata da cúpula. Também era outro espaço quando eu fui trabalhar com ele, 3 anos, tá? E eu achava muito legal, porque ele ouvia a minha opinião, ele ouvia a dona Nin, que era a diarista, ele ouvia o Baianinho, que era o segurança, sabe? Às vezes ele levava ovo de pata e a gente comia lá, né? E ele falava, não, vocês são muito magrinhos, não sei o quê, eu trouxe ovo para todo mundo, entendeu? E ele ficava entre nós. E aí eu tava lá na reunião sábado, e ele pede para eu fazer o café para reunião, porque só tava eu lá, e eu fiquei desesperada, né? Porque eu não sabia fazer café, né? E você arriscou, então. Você nunca tinha feito um café. Não. E eu falei assim, por que que eu teimei tanto com a minha mãe, né? Enfim. Eu falei assim, quer saber? Eu vou fazer. Não tinha o Google, né, gente? Aí, eu fui lá fazer o café. Nem sei o que que eu fiz lá. Eu só sei que quando eu tava lá na reunião, lá, ele pegou, né? E o que cuspiu assim, ele, Mônica, você não sabe fazer café? E eu lá toda tímida, né? Ele morreu de rir, daí ele parou a reunião pra me ensinar a fazer café. Vê se pode. Ele gostava de café bem forte e ele e a dona Marisa tinham o hábito de fazer o café e colocar novamente na chaleira, no fogão, porque tinha que ser forte e bem quente. Mas não podia deixar ferver, entendeu? Uhum. E aí foi muito engraçado. Aí eu fui lá e fiz o café. Menina, quando eu cheguei em casa, foi muito engraçado. Eu passei a semana inteirinha treinando café. Eu falava assim, não, um dia eu vou fazer um café decente. E ele aprovou depois o Aí café? depois, com certeza. Ficou bom, então. Me conta Ai, um pouco ai. dessa sua experiência no Palácio do Aham. Planalto. Como é que Aham. foi trabalhar com ele, presidente da República? Bom, Mudou muito do sindicalista que você conheceu para o presidente? ele como pessoa não mudou. Eu posso dizer assim, não mudou entre aspas, né? Porque nós somos mutantes, né? É impossível a gente não mudar, né? É, eu acho que uma das grandes vantagens do presidente Lula é ouvir as pessoas, tá? Então ele tem uma habilidade de ouvir as pessoas incrível. Ele tem uma paciência para ouvir o cargo. Então ele é muito esperto. E a habilidade de negociação, né? Negociar
em momentos difíceis lá no Estado, né? Levou muita pauta interessante para o trabalhador na Constituinte, né? E eu, particularmente, eu trabalhava na campanha que elegeu o presidente Lula. Primeiro momento, assim, que eu falei assim, meu Deus, o que está acontecendo? No dia da eleição, nós montamos Você falou do Planalto, mas eu tinha que, posso? Claro, claro. Nós montamos um esquema para que ninguém soubesse onde a gente estava, né? No dia da eleição. Então, um helicóptero levou ele até o hotel, nas Nações Unidas, e lá já tinha um esquema montado num hotel lá na Avenida Paulista, né? Só que, olha a ingênua, né? Tava eu, o Tiaguinho, neto dele, e a Carla, nora dele, no heliponto em cima do hotel, esperando um helicóptero, né? Ele ainda não tinha saído o resultado das eleições. E aí eu começo, ela tinha 3 helicópteros. Eu não entendi nada, né? Menina, de repente foi muito engraçado. Aí toca o telefone, minha mãe, Mônica, você tá ao vivo na TV, né? E o que é isso? Era 2 emissoras de TV seguiram o helicóptero e já começou ali, né? E eu falei assim, meu Deus do céu, né? E aí nós ficamos acompanhando, então, o resultado neste hotel. A coordenação, o núcleo duro ali, né, da campanha, junto com o presidente Lula, a dona Maria, né, tá? E no momento que anunciou, o João Moreira Salles estava fazendo o documentário. Então, neste momento, quando anunciou que ele era presidente eleito, a gente assim, sabe, eu não queria acreditar. Não é que não queria, sabe? Como disse o Tiaguinho, né, que era o neto dele, né? Vovó, me belisca, né? Falava para dona Marisa, porque foi muito rápido, né? E aí já começa a tocar meu telefone, era o primeiro-ministro de Portugal, e aí um amigo meu, você tá no Japão, na TV no Japão, foi uma coisa maluca, né? Pra gente conseguir sair deste hotel para ir para Paulista, os jornalistas invadiram a recepção do hotel, houve assim, eu lembro até hoje, as pessoas subiram em vaso, eu falei assim, meu Deus do céu, a gente não conseguia sair do hotel. Eu fui no carro da Polícia Federal, eu precisava estar lá porque eu estava trabalhando. Eu lembro até hoje que eu meio que fui jogada assim no carro. 2 seguranças assim, da Polícia Federal, eu no meio assim, magrinha assim, meu Deus do céu, né? 2 motoristas, enfim, outro da Polícia Federal na frente e a gente já indo ali meio que num comboio pro outro hotel e as pessoas na rua tudo. Foi uma coisa maluca isso em 2002 para 2000. Quando chegou no Palácio do Planalto, tinha a cabeça daquela menina que saiu da periferia. Participei da comunidade eclesial de base, o meu grupo da Pastoral Operária era junto com o Frei Beto. O Frei Beto frequentava a minha casa, né? Ele é padrinho do meu sobrinho. Então, assim, aquela cabeça daquela Moniquinha que saiu da periferia e de repente ir pro Palácio do Planalto, entendeu? Eu fiquei um pouco assustada, eu confesso. Aquela coisa que você conhece mais engessada, né? Então, assim, pelo presidente Lula, eu sempre gostei muito de trabalhar justamente por essa humanidade que ele tem no coração, entendeu? Ele respeita muito as pessoas, sabe? Foi um choque, porque tinha muitos militares, né? As pessoas do Palácio do Planalto, que depois viraram nossos amigos, né? Alguns que falavam assim, nossa, pra gente era aquele operário barbudo, carrancudo, e na verdade era um dos poucos presidentes que ia tomar cafezinho ali junto na Copa com os garçons. Então ele era muito acessível, né? Para mim foi uma experiência que o que eu mais levo vou dizer assim, eu convivi com pessoas de todas as esferas possíveis, né? Então a gente aprende. Sim. Você deixou o Planalto para fazer uma espécie de transição de carreira, né? Foi estudar mais, foi para outras áreas que você não tinha conhecimento. Enfim, como é que foi essa vida pós-Palácio do Planalto? Foi bem interessante, né? Como eu disse, eu já fiquei com o presidente, então, 13 anos, né? E foi meio que um parto para sair, né? Eu fiquei meio que 1 ano negociando, né? Mas o presidente, assim, sempre
Eu brinco, ele tratava a gente como se fosse um pai mesmo. Então ele tinha aquela preocupação. E eu também tinha um compromisso, porque eu gostava de trabalhar com ele. Eu não saí porque, não estava, não. Mas realmente eu queria trilhar novos caminhos. E aí eu fiz MBA em Comércio Exterior e Negócios Internacionais. Ajudei a criar a nova Apex, vamos dizer assim, como chefe de gabinete. Estudei muito. Até hoje eu tenho uma filha de 15 anos, né, Gabi? E ela fala até hoje, mãe, toda vez que você fala que vai parar de estudar, você já está fazendo outra coisa, você já está estudando, né? Porque para mim, o estudo foi um instrumento libertador. O estudo, até hoje, né? Ele me colocou em patamares que eu jamais imaginava que eu ia chegar, até porque os meus amigos de infância, né, eu nem sei o índice, mas muitos morreram, como eu já te falei, dentro da minha família mesmo. Acompanhei um pouquinho a trajetória, coordenei incríveis projetos, como eu fui coordenadora do pavilhão do conteúdo do pavilhão do Brasil na Rio Mais 20. Então, Foi muita nessa época que você começou a se dedicar à área ambiental? Ou já vem de antes? Está dentro de mim. Primeiro que eu tenho essa questão da ancestralidade, da espiritualidade de uma certa forma, tá? A gente foi criado como bugre, as pessoas falavam, qual etnia, né, que você pertence? Aí falavam bugre, e a gente, na nossa ignorância, achava o máximo, eu era pequena, mas opa, pelo menos estão falando comigo, né? E aí a gente, minha irmã mais velha, Roseli, né, ela conversou com o tio da minha mãe mais velho e tal, e realmente nós fomos na Guerra do Paraguai. Houve um conflito com a etnia terena, ali de Aquidauana, e muitos indígenas foram assassinados, inclusive a minha família. Então, uma parte da família, o meu bisavô e o meu avô, eles foram pegos pelos jesuítas e levados para ser catequizado em Itaici, São Paulo. Entendeu? Então, por isso que eu brinco, assim, quando começou, para mim, eu tenho uma ligação interna muito forte, sabe? Aí lá na Apex teve essa oportunidade, eu fiz, nessa questão de ensino, né? Eu fiz algumas especializações também em sustentabilidade, eu fiz poetos, foi uma das pessoas incentivadoras e a coordenadora da unidade de sustentabilidade dentro da Apex. Então, dentro da unidade de sustentabilidade tem uma pauta bem vasta, né? Sim, e numa época que as pessoas não falavam muito em sustentabilidade. Não... E muitas empresas falavam porque estavam antenadas na questão do marketing social, marketing verde, para conseguir, né, alavancar seus produtos, entendeu? Então, não adianta ser só marketing. Você falou da sua origem, né? Da origem terena. Foi isso que... Descobrir a sua origem, foi isso que te levou a defender as causas indígenas? De certa forma, sim. Falei, assim, eu sempre uma certa conexão mesmo, né? Com a natureza, né? E uma curiosidade, né? Porque eu brincava e falei assim, gente, olha que absurdo, né? Eu tenho cidadania italiana, né? Pai, eu conheci a minha origem toda, eu já estive ali pesquisando tal, Itália, e eu não conhecia a minha origem por parte materna, sabe, era uma coisa bem incongruente que me incomodava muito. E uma vez estava tendo, acredito que quase 5 anos, estava tendo uma manifestação, um encontro que existe, né? Normalmente, Brasília, que reúne mais de 300 etnias do Brasil e agora também de fora. E aí tinha umas mulheres dançando fora do palco. E eu falei assim, meu Deus do céu, como que eu vou achar as terenas aqui, 5.000 mulheres? E foi uma coisa incrível. Eu perguntei para a primeira rodinha ali, né? Elas pararam de dançar, que é a minha amiga até hoje, a Ivanilda Terena. Menina, foi incrível, né? Porque a líder, na época, era a Terena e saiu exatamente de onde saíram os meus antepassados.
Eu falei assim, olha aqui, o que o universo está me mostrando, né? Eu fiz uma pós-graduação em Ayurveda, né? Que é a medicina tradicional indiana, e ali explica muita coisa, né? O universo estava assim, ó, Mônica, né? Você tem feito um trabalho belíssimo com os indígenas, principalmente com a etnia Yanomami. Me conta um pouco da realidade que você encontrou e como é que tem sido feito esse trabalho. Primeiro que antes, né, da questão técnica, que hoje eu sou, né, técnica, tem de novo a questão da humanidade. É possível você, no trabalho aos indígenas, você desensinar. Então, no Yanomami eu fui contratada para trabalhar no Yanomami. O ano passado estive em Roraima, foi montado um núcleo com mulheres e nós fomos para lá, eu disse Yanomami, para acelerar, para ajudar nos processos. Eram várias frentes, né? Integrei a equipe. Foi uma experiência muito dolorosa, vamos dizer assim. Nós entramos na CASAI, que é a Casa de Saúde Indígena. Nós vimos assim o descaso com que principalmente as mulheres e crianças foram tratadas há tantos anos, sabe? Principalmente pela última gestão, né? Essa questão do garimpo realmente está assim, eu acho que era uma política de destruição mesmo dos indígenas. Eu mesma nem gosto de estar falando, né, muito em nome deles. Eu queria até indicar mesmo eu tenho certeza que você vai chamar, né, mas eu acho muito importante trazer uma líder Yanomami, trazer uma líder terena, que também a gente está falando dos Yanomami, mas eu assim, olha, eu nunca encontrei, tá, pessoas com tamanha habilidade na minha vida, com tanto descaso de políticas públicas de todos os poderes. Eu saí dali assim arrasada. Enquanto a situação dela. Imagino, a gente acompanhou um pouco, né, pelos noticiários, para nada como você estar em loco, conhecer de fato aquela realidade. Quais são seus próximos passos? Então, hoje eu não estou integrando mais o Núcleo Yanomami, tá? Mas eu sou colaboradora da organização Kaianás, tá? Inclusive, gente, às vezes quem está ouvindo, sabe, Karine, às vezes as pessoas falam assim, ah, mas o que ela está falando isso? O que isso tem a ver com o Rio Grande do Sul, né? Tem tudo, né, gente? Primeiro que o planeta é um só, né? Exatamente. E as pessoas, infelizmente, os indígenas brasileiros, principalmente, eles sofrem tudo quanto é tipo de preconceito, gente. É assim, é inadmissível que nos dias de hoje aconteça o feminicídio, por exemplo, né? Só para você ter uma ideia, cada três mulheres indígenas, uma já sofreu ao longo da vida, sabe? Você pega o índice de feminicídio, que deu um salto, inclusive depois da liberação lá do porte de arma, né? Que saltou para, se não me engano, 61%, né? 50%. Teve um salto assim de mais de 10% de mortes de mulheres vítimas de arma de fogo no Brasil, entendeu? Se comparar com as mulheres indígenas, tudo triplica, entendeu? Mas isso, assédio, essa questão de criminalidade é cometida pelos próprios indígenas ou pelo homem branco? Principalmente pelo homem branco. E pensa, olha a situação. Nos Yanomami, então, gente, é horrível, porque assim, pensa na situação do Yanomami, das Yanomami. Garimpo ilegal, ele chegou lá, tipo assim, mais de 20 mil homens armados. Eles roubam, eles sequestram as mulheres indígenas. Entendeu? Eles matam. Tudo em busca de ouro. Entendeu? Né? Quantas mulheres em outros, as Guaranis, por exemplo, são muito massacradas. Então, assim, na medida em que o homem branco, ele tira a água, tira a caça, tira a comida do prato do indígena, o indígena não tem mais para onde correr, gente, pelo amor de Deus. O que acontece? Ele é obrigado, né, a migrar para a cidade grande. E aí, o que vai acontecer? Aí as meninas são violentadas, entendeu? Elas, assim, muitos indígenas em situação de rua, né? De novo, assim, é muito importante que as próprias mulheres indígenas venham aqui e falam mesmo a verdade.
situação. Agora, voltando para os terrenos, por exemplo... Só um parênteses. E aí vem aqueles problemas, né? Quando os indígenas migram para a cidade, vem a questão do alcoolismo, né? Da prostituição, porque eles têm que sobreviver de alguma maneira. Então, de fato, dependem 100% do poder público. O poder público tem que estar presente ali. O exemplo do Yanomami, por exemplo. Gente, não tem mais água potável. A água está contaminada com mercúrio. Não tem mais caça. Tá? Na medida em que o garimpo está aumentando, tá, assim, claro, tá, lá é tipo guerra, o governo está combatendo, tal, mas é meio que jogar gelo. Porque é a logística mais complexa do mundo. Né? E aí, de novo, né? O garimpo ele vai tirando, ele tá tirando uma parte do planeta ali, e aí vai gerando desequilíbrio em tudo. Então, a questão climática se agravou muito com o desmatamento do Amazonas e de todos os biomas. Então, por isso, hoje, sabe, Karine, eu sou uma pessoa que estudo muito, eu trabalho, sempre trabalhei muito, mas sempre tive a minha atuação em alguma questão social. E o que mais me toca são a questão da criança e do adolescente, tá? Isso em todo segmento. Então, por exemplo, aí voltando, né, na questão novamente dos terenas, né? Quanto militante, tá? Eu sou da organização Caianás, que é uma organização de famílias terenas, que fica na TI Cachoeirinha, no Pantanal Sul Mato Grossense, tá? E faz um trabalho incrível, incrível de recuperação do bioma Pantanal e Cerrado. Tá? Então, aqui, o trabalho que eles estão fazendo ali, tá? De recuperação de nascentes, inclusive, tá? Vai ajudar a melhorar o clima. Entendeu? E as pessoas, às vezes, você fala, olha, os indígenas são os que mais protegem o planeta, os indígenas plantam, estão querendo, né? Porque assim, não é assim, você está desmatando lá no Amazonas e o que eu tenho a ver com isso? Meu filho, você vai morrer junto. Entendeu? É só isso. Eu acho que hoje as pessoas têm mais consciência disso, né? Eu acho que tem um movimento aí mais intenso em relação a meio ambiente que tem deixado as pessoas mais conscientes. Você nunca pensou em candidatar? Nunca. Jura? Mas já recebeu proposta de partido, do PT, por exemplo? Já. Mas assim, olha, a política é muito ingrata e muito cruel, né? Principalmente com as mulheres. Principalmente com as mulheres. Né? Eu acho que tem que ter, sim, mulheres para fazer políticas públicas, porque se as mulheres não estiverem lá, os homens vão fazer, como, né, tá acontecendo. Até pra gente mudar esse cenário, né? Exatamente. Porque a mulher, na política, ela é mais racional. A mulher, na política, ela é mais séria, ela é mais ética, né? Diferentemente dos homens. Né? Então, assim... E na política é muito cruel a forma, e ainda mais hoje em dia, com fake news e inteligência artificial. Então, eu quero ver o que vai aí, né? Mas é importante também o lado emocional da mulher na política, né? Sim. É importante a racionalidade, mas o emocional também é muito importante, porque tem situações, assim, não menosprezando os homens, mas, assim, tem situações que não toca o homem, ele toca a mulher, né? A gente tem vários exemplos. Claro, tem homens, tem exceções, etc. Mas, no geral, né, é a mulher quem cuida. É a mulher que tem esse olhar. Parece bobo, exatamente, parece bobo, mas esses dias eu li uma notícia de um cobrador de ônibus que passou numa universidade federal, passou no curso de medicina, concluiu. E aí, os noticiários deram essa matéria, né, falando, um cobrador de ônibus, preto, da periferia, exatamente, passou no curso de medicina, que é um curso dificílimo, né, para todo mundo, e uma artista e uma outra influencer estão pagando a festa de formatura para ele participar, porque ele não participaria. Eu acho que talvez para os homens pode soar, nossa, mas que bobagem, né? E a mulher tem essa sensibilidade.
seja, duas pessoas perceberam que ele... ficaram sabendo que ele não tinha poder aquisitivo para bancar a festa de formatura e vão dar isso para ele. E isso faz parte do pacote, né? Ele venceu porque ele entrou numa faculdade pública, ele concluiu um curso que é caro, que exige livros caros, né? A gente nem sabe o que ele passou durante esse percurso, essa trajetória. E no fim... ele tá comemorando uma vitória, mas ele não ia estar ali no meio dos outros que podem, né? E que tiveram condições de realizar aquele curso. Faz a diferença, sim, né? De fazer parte daquilo. Mas foram duas mulheres que tiveram essa sensibilidade para poder oferecer, para tornar esse sonho realmente completo, né? 100%. Eu lembrei, você falou isso, eu lembrei de uma experiência também. Conta. A Expo Milano. Eu não sei se você lembra, eu fui comissária geral da Exposição Universal de Milano, né? Momento que eu estava fazendo MBA, eu estava me separando. Não, eu acho que eu já tinha me separado e tinha uma filha pequena. Enfim, eu tinha tanta coisa ali, né? Eu era gestora, enfim, executiva e tal. E eu tô falando isso por quê? Porque no ambiente de trabalho, mulher executiva, a mulher tem muito mais apoio da mulher chefe ou companheira de trabalho do que dos homens. E é muito difícil um homem ter a sensibilidade, a não ser quando normalmente o empresário que trabalha com SG e tal, quer melhorar os índices dele para mostrar aqui, olha, né? E também eu vejo uma conquista. Na Expo Milão, eu também coordenei o conteúdo do Pavilhão do Brasil, então eu representava meu chefe em várias... eu dava palestra na Itália, no Brasil, em várias mesas importantes, inclusive a presidenta Dilma. Eu fui para Parma, né, representando a presidenta Dilma, para você ter uma ideia, na reunião do comissariado geral. Eu era vice-comissária, mas, de fato, eu atuava como comissária, né? E aí eu tive uma experiência assim, olha que loucura, né? Eu tinha uma palestra numa mesa, inclusive com da pesca na ocasião, vários ministros envolvidos com o tema da Expo. E eu cheguei em casa à noite, era assim, eu deixava minha filha na creche pela manhã e pegava à noite, né? Imagina. Chegava em casa, eu fazia janta para ela, porque eu queria eu mesma fazer para ter aquela lembrança, né, da comida da mãe, que eu acho muito, eu valorizo, né? A memória afetiva, né? E aí depois que eu lia para minha filha, que eu nunca abri mão, tá? Então toda noite eu lia junto com ela, e aí quando ela dormia, eu ia pro computador, trabalhava, tá? Nessa noite, eu fui fazer o meu discurso para este evento que seria no dia seguinte, às 9 horas da manhã. Então, o que eu fazia? Eu pegava o discurso da presidenta Dilma, discurso não lembro quem era, da ministra do Meio Ambiente, e aí ali eu ouvia o que elas estavam falando sobre o tema e montava o meu, para ter até coerência. Aí no dia seguinte eu acordei 5 horas da manhã, tipo assim, eu dormia 3 horas, né? Acordei 5 horas da manhã, fui fazer café da manhã, quando tava, enfim, arrumar a casa. Quando eu peguei a Gabi e dei banho nela, arrumar tudo, né? Foi muito engraçado, porque quando eu cheguei no colégio dela, era assim, a minha filha nunca empacava com nada. Ela era super fofa, tal. Nesse dia ela não queria ir pro colégio, ela não queria... E eu de salto alto, terminando de arrumar no caminho, dirigindo, né, com o meu discurso ali, feito de madrugada. Quando eu cheguei no colégio, sinceramente, ela parou e falou assim, quero ir pro colégio hoje. E a assessoria toda me ligando, todo mundo mensagem, o ministro já chegou, não sei quem já ligou, né? Eu falei assim, meu Deus do céu, sabe o que eu fiz? Eu peguei minha filha, eu joguei ela aqui, e eu, vamos agora! E joguei ela e saí correndo de salto alto. Ela foi não, com no você? colégio, Ah, né? tá. Não, porque eu tava dentro já do colégio dela, tá. mas ela não queria entrar na sala de aula, amiga. Imagina. E a mãe ali com 10 mil coisas, ela nunca empacou justo naquele dia. Eu joguei ela aqui, eu assim, saí correndo e falei, professora, por favor, me ajuda, a Gabi não quer entrar, porque vem aquela questão do psicológico, né? Sim. Ok, aí eu peguei meu carro lá, saí correndo, cheguei lá a tempo, porque eu sempre fui compromissada em chegar. E aí cheguei lá,
né? E aí no caminho ainda, no estacionamento, eu lá me pintando, lá dando os últimos retoques. Resumindo, quando eu cheguei na mesa ali, ministro parlamentar, eu era a única mulher e depois veio uma parlamentar. E eu olhei assim, aqueles moços tudo virando tudo certinho. Eles soubessem tudo que eu passei para estar aqui agora, entendeu? Eles não passaram, eu passei, porque certamente teve alguma mulher que ajudou eles em algum momento, entendeu? E eu tava ali já exausta, ali, né, assim, ó. Mas deu tudo certo, aí eu foquei tudo. Mas só pra você ver essa sutil diferença, né? Exatamente. Mas você acha que o fato de não querer se candidatar é porque você consegue ajudar estando fora de um cargo eletivo? É isso? Você consegue fazer mais pelas pessoas? Eu não sei se é mais, sabe? Eu, por exemplo, né? Não porque eu era o poder, nada disso, né? Como eu trabalhei com o presidente há muito tempo, né? Das primeiras fake news. Isso é muito triste. As pessoas não sabem a causa na vida. Pessoa, principalmente uma mulher com uma criança pequena. Então, hoje eu brinco, hoje eu tiro de letra, né? Sim, É muita irresponsabilidade. muita responsabilidade, gente, entendeu? Porque quem não me conhece, hoje eu tenho, o meu veículo é uma bicicleta, gente, que eu adoro. Meu carro tá quebrado, entendeu? Eu não tenho nenhum pudor com isso. Então, pela mídia, né? Eu tinha uma Ferrari vermelha, eu tinha um iate, que foi um passeio de R$ 15 que eu fiz com a minha filha no Paranoá, e falaram que era um iate meu. Então, assim, não, e a pior foi, falaram que era Mônica Zerbinato é acusada de ser casada, e eu, meu Deus, eu tô sendo acusada de ser casada. Como assim? Entendeu? Então saía cada coisa absurda, né? No momento de reconstrução da minha vida, essa fake news acaba acabando com a gente, de certa forma, porque pensa, eu com uma criança pequena, as pessoas chegavam a ameaça de morte, tá? Porque era nesse nível. Quando ele não atacar do jeito que a gente é, porque as pessoas classificam nossa vida pessoal e levam bem pejorativas, Pesado, né? bem pesado. E você entendeu? num cargo eletivo, você tá, o holofote tá virado pra você. Sim, né? Total. Mas assim, eu não tenho medo disso, não é isso? Isso não me intimida, entendeu? Mas realmente eu não tenho pretensão, até pelo sistema que é hoje, Karine, é bem difícil. Pode ver como que o presidente Lula está conseguindo trabalhar com um Congresso tão conservador, um Congresso que ele não vê a pauta feminina, a pauta ambiental. Ou seja, gente, pelo amor de Deus, olha o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, olha o que está acontecendo em quanto é canto do mundo, né, Karine? E a gente ainda vive essa polarização, né, política que é ruim para todo mundo, é ruim para o povo. Isso desanima as pessoas a participar. Agora você teve uma participação importante no movimento Se Liga 16, que era um movimento para os jovens de 16 anos votarem, né? Conta essa história aí. Então, foi uma experiência bem rica também. Surgiu no movimento estudantil. Eu era da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. O atual ministro Padilha era da UNE. E a gente tinha uma turma muito bacana da juventude lá em São Paulo, que era o Pedrão, Fabiana, minha irmã Simone, Padilha, Milton Lacerda. Tinha uma turma muito bacana. E aí, as diretrizes, né, da UNE, da UB, era para a gente ir para as ruas, ou melhor, para dentro das escolas, né? Naquela época, nossa petição, gente, era tudo por escrito, né? Então a gente mapeou a cidade, todas as escolas estaduais e municipais, tá? Do estado de São Paulo, eu atuei mais na periferia de São Paulo, e a gente negociava com a direção dos colégios, ficava lá dentro do colégio com, enfim, papel, caneta para pegar, colher assinaturas dos estudantes para levar essa petição para o Congresso, TSE, etc., para que a gente conseguisse votar aos 16 anos. E deu certo! Você, então, é a favor do voto obrigatório? Olha,
Eu sou a favor no Brasil, porque se as pessoas tivessem consciência mesmo, voto, seria, eu acho que nem precisaria ser obrigatório. Você disse que tem uma filha de 15 anos. Sim, Ela já tá na expectativa para poder votar? certeza. Só que a Gabi é muito engraçada. Eu tinha uma visão mais romântica da coisa. Eu participava do movimento das mulheres, eu ia nas passeatas, junto com grandes mulheres, baú, né? E a Gabi, ela é de uma geração internet, etc. Ela não é à toa, né? Ela tem a formação, a Gabi por parte de mãe e por parte de pai tem história da política cheia, né? O filho dela foi torturado, foi preso na ditadura, o exército se instalou na casa do meu sogro durante a ditadura e torturava a sogra. Ex-sogra, meu, há muitos anos atrás. Não, não existe ex-sogra e ex-sogro, hein? É o que dizem. Não, já faleceu. Enfim, então a minha filha tem uma coisa feia, né? E ela é muito esquerda. Então ela fala, mãe, não vou falar nada, embora ela foi criada nesse ambiente, né? Palacianos até, né? Desde pequenininha, né? Enfim, ela eu o presidente Lula, de certa forma, com outros políticos e tal. Mas ela fala, mãe, o PT não é de esquerda, mãe. Ela já é bem crítica, né? E ela critica muito o sistema. De certa forma, às vezes eu fico pensando, como que a gente vai mudar tudo isso? Porque tem muita. Como que você elege um presidente, pelo amor de Deus, esse Congresso que não deixa o presidente. Entendeu? Que Enfim, mensagem você tem para as meninas como Gabi, de 15 anos hoje, e outras mulheres? para não desanimar, que a vida é breve e a gente tem que fazer algo para mudar, para melhor, não nem nossa vida, entendeu? Pela vida das mulheres. Se unir, tem que estudar, a gente tem que perseverar. É longo. A gente tem que fazer o nosso. Mônica, me conta uma coisa. Que livro você acha que toda mulher precisa? Ou algum livro que Ai, você tem é. lido atualmente? Sabe essa leitura? Atualmente, eu lendo por se não pesquisar o nome dele. O Bruce Albert. Davi Copinal, que é Queda para o Céu. Que é um livro que trata a realidade do povo indígena. Eu acho que nós mulheres, a gente está ligada em todas as pautas. Tem um livro muito interessante também, Mulheres Correm com Lobo, que eu amo de paixão. Eu acho que a gente tem que estar ligada em pautas mais diversas. Exatamente. Mônica, muito obrigada pela sua participação. Estou de verdade muito feliz e muito satisfeita de poder compartilhar a sua história. Tenho certeza que vai inspirar outras mulheres. Obrigada, Karine. Eu que agradeço. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço.